Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo aqui na nossa programação, começando o programa A Vida em Foco. Transmissão via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos abrir o programa falando sobre São Carlo Acutis, esse santo que já será canonizado no próximo dia 7 de setembro. Já estamos aqui na expectativa, não somente no Brasil, no mundo inteiro, mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com o padre Rodrigo Natal, que escreveu um livro sobre esse santo, tem composição de música e dedicou-se então a falar sobre este santo millennial que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre o Dia da Amazônia, que é hoje, conhecer um pouco mais sobre a maior floresta do mundo, do planeta. Vamos falar também sobre os pesadelos que nós temos, que agitam as nossas noites, mas muitos outros malefícios estão presentes, então nós precisamos cuidar também desta área. Vamos falar sobre alguns avanços na área da saúde no governo de Minas Gerais, avanço histórico no combate à dependência química com uma vacina, a Caliscoca, daqui a pouquinho também para você. Vamos falar sobre o Dia da Caridade, dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, que é hoje, falar sobre as benfeitorias que faz a Associação Evangelizar é Preciso em todo o Brasil. E neste sábado vai ao ar o Celebra Rio 2025. Vamos para o Rio de Janeiro ver como estão as preparações. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. E com o coração batendo muito mais forte, com a canonização do Beato Carlo Acutis se aproximando, nós vamos falar sobre ele. Eu vou conversar com o padre Rodrigo Natal, que fez uma obra belíssima, escreveu um livro sobre Carlo Acutis. Também tem composição de música, né? Tem um pouquinho aqui de tudo na parte artística, na parte teológica. Padre Rodrigo, seja muito bem-vindo. Sua bênção, meu querido. Deus te abençoe, uma alegria mais uma vez estar com vocês aí na TV Evangelizar. Eu que agradeço, padre. Bom, o padre Rodrigo Natal é pároco da paróquia São Sebastião, da diocese de Taubaté, em São Paulo. É autor do livro São Carlo Acutis, uma estrada para a santidade. E era sobre esse livro que eu queria começar falando, padre. Uma estrada que vai inspirar muitos jovens, não é? Ainda mais com a canonização se aproximando e estamos todos na expectativa, né? Porque já estávamos desde abril e isso parece que enche ainda mais o coração, né, padre? É verdade, né? A canonização estava marcada para o dia 27 de abril, mas aí por conta do falecimento do Papa Francisco, vamos agora viver no próximo domingo, dia 7, esse é um momento tão aguardado por nós, povo brasileiro, pelo povo católico aí nos 4 cantos do planeta, porque o Carlo nos conquistou. A vida desse menino que viveu apenas 15 anos tem conquistado o coração de muitos para Jesus, né? Para os caminhos da igreja, para os caminhos do céu. Sim, agora isso chama atenção, né, padre? 15 anos, mas ele de fato trilhou uma estrada para essa santidade, que é o título do seu livro, não é? E essa estrada nós sabemos que é um chamado para todos, porém não é uma estrada que todos seguem. Então, o que o senhor trata aqui nesse livro? Qual que foi a inspiração? Até vou pegar, tem uma cópia aqui no nosso estúdio. Qual que foi a inspiração desse livro, padre? Então, a inspiração, Carol, surgiu exatamente... eu estava até falando as datas um pouco equivocadas esses dias aí, conversando, mas depois fui me rever direitinho. Eu conheci o Carlo entre 17 e 18, 2017 e 2018, né? Eu ouvi, chegou até a minha informação sobre esse menino que já tinha falecido em 2006, estava num processo aí de canonização, processo da igreja, para ter a sua vida reconhecida como uma vida heróica, uma vida de virtudes. E interessante, cara, que começou a aparecer para mim nas redes sociais, na internet. Lógico, os mais céticos vão dizer
que foi por conta dos algoritmos, Aham. mas não tinha a ver, você entendeu? Não havia pesquisa da minha parte, não havia Uhum. busca por conteúdos similares, né? Naquele período por mim. E de repente começou a aparecer muito sobre esse garoto que tinha vivido apenas 15 anos. E foi exatamente aí que eu fui pesquisar e descobri o Carlo Acutis, Uhum. descobri o Carlo que era venerável já, né? Uhum. Estava aí no processo de ter os seus reconhecimentos pela igreja, e fui procurar biografias, não haviam muitas ainda Hum. escritas em português, até me atrevi a ler em algumas outras línguas aí o que se tinha escrito do Carlo. E desde quando eu tive contato com a biografia do Carlo, eu percebi que havia ali um roteiro que Hum. começou a iluminar, lógico, primeiramente o meu ministério, a minha vida sacerdotal, e, e me fez tão bem que eu não, eu achei que não seria da minha parte coerente cristão eu ficar guardando Uhum. essa linha de caminhar do Carlo que eu fui percebendo ali nos escritos, e foi exatamente isso que me inspirou. E aí eu escrevi, tá aí com você, também Aham. tem um exemplar aqui comigo. Eu escrevi, lógico, de forma simbólica, não é? Escolhi 15 práticas do Carlo para Uhum. simbolizar os 15 anos de vida dele. Então Hum. são 15 práticas muito simples, mas muito profundas, que o Carlo viveu e que fez dele esse menino tão especial, esse menino que entendeu o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus. E assim, eu achei interessante, padre, o senhor fazer essas 15 práticas, porque a gente vai passando por cada uma delas, parece que fica assim, tão acessível a nós, né? A impressão que eu tenho sempre com o Carlo é isso, de que, nossa, é uma vida é, comum e é uma vida que dá para ser vivida, né? Parece que está nas Isso nossas mesmo. mãos. Essa é a principal lição do Carlo para todos nós, né? A santidade, o caminho do bem, o caminho de Jesus é possível para todos, né? Uhum. Para cada um de nós, no nosso cotidiano, né? O Uhum. Carlo não é de coisas extraordinárias, né? De manifestações extraordinárias, como outros santos, místicos, a gente Uhum. acaba contemplando, né? Esses fenômenos extraordinários. Na vida do Carlo, nós contemplamos um ordinário muito refinado Uhum. com as coisas do alto, com as coisas do céu, É. e aí a gente vai entendendo, né? No nosso cotidiano, nós podemos e devemos, não é, encaixar essas práticas também para nós irmos dando passos concretos no horizonte, né, na Sim. meta que é o reino eterno, o reino dos céus para nós. É. Nossa, é muito bonito. Alguns é que, bom, vários me chamam a atenção aqui, mas Sim. é, fora assim, Santa Missa, Eucaristia frequente, confissão regular, Bíblia, essas coisas Confissão regular. básicas, né? Ele Isso é. era consagrado a Nossa Senhora do Rosário, ele tinha devoção também ao Santo Anjo da Guarda. Ele era devoto de São Pio, por acaso ou não? Porque São Pio falava Então, muito do Santo Anjo, né? sim, sim, sim. Carlos também teve a, a sua, a sua vida devota. Com certeza tinha um carinho por São Padre Pio, sim, mas ele principalmente São tinha Francisco, um né? carinho por um outro franciscano, né? É, é. Que é Francisco de Assis. Até por isso que Carlo, por isso que Carlo até está hoje, né? O Na cidade corpo de do Carlo Assis, está né? em Assis, É. porque era um lugar que encantava, né? O Carlo ficava todas as vezes que ele ia a Assis, e ele gostava de ir muitas vezes a Assis, ali ele então ele se realizava, não é? Uhum. Ficando ali vendo que ali viveu Francisco, né? Os ensinamentos franciscanos, né? A Basílica de São Francisco de Santa Clara. Aham. Então, por isso, hoje, Carlo também o corpo do Carlo está numa das igrejas lá em Assis. Isso
é um desejo dele, né? Era um desejo dele de ficar perto de um franciscano, de Francisco de Que Assis, legal. esse santo que tanto inspirou a humanidade, que tanto inspira, né? Sim, com certeza. Padre, além do livro, né, que o senhor dedicou aqui para falar sobre a devoção a São Carlo Acutis, o senhor também fez uma música, né, Isso, para Carlo de Acutis, né? Teve uma isso inspiração mesmo. parecida, não? Foi tudo junto, né? É. Foi ali conhecendo os escritos, lendo as biografias do Carlo, escrevendo, né, o livro. Eu tenho, né, já uma caminhada na música católica, já tem meu primeiro álbum é de 2012. Sim, eu Hoje conheço, eu acompanho suas tenho. músicas, padre, são muito bonitas, inclusive. Oh, obrigado. Hoje eu já tenho aí 5 álbuns musicais, né? Estão aí disponíveis nos aplicativos de música. Os álbuns atuais são todos com vídeo também, né? Com os clipes. Então, lá no meu canal Padre Rodrigo Natal, você pode ter acesso também às outras canções. Mas aí nos aplicativos de música, no meu canal no YouTube, eu lancei no dia 2, no último dia 2 agora. Aham. Hoje é dia 5, né? Hoje é 6. dia 5. Aham, hoje é dia 5. 5, É, dia 5. Então, dia 2, 3 dias atrás, Carol, foi coisa lançado. recente, por isso que eu tô aqui me Padre, confundindo. inclusive, a gente tem um trechinho dessa música. Podemos soltar aqui pro pessoal um pedacinho Opa, aqui, um legal, spoilerzinho? vamos ver aí o clipe, Vamos que ver legal. juntos, então. Tá sem áudio. Depois eles conseguem pôr, padre, na hora que a gente for sair pro Legal, intervalo. não, Mas tá sem áudio lá. Mas, padre, me conte uma coisa. Toda essa tua dedicação, né? Como padre, ainda escrevendo, fazendo músicas. O senhor tem uma devoção especial para conseguir levar tudo isso na evangelização? olha, eu costumo dizer aqui para os meus, né? Eu estou aqui em Taubaté, interior de São Paulo, estou próximo de Aparecida, Uhum. próximo de Cachoeira Paulista, que são referências religiosas aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? E aqui eu digo para os meus, né? Se nós não tomarmos cuidado, até nós, padres, né? Com a vida moderna, com a correria da gente, até a gente, se a gente não se policiar, não se disciplinar, a gente também não reza, viu? É, Então, eu a entendo. grande lição para a vida da gente, para a gente manter, não é, a saúde do corpo e a saúde da alma, é a gente ter uma vida diante de Deus, uma vida É, de oração, a gente, né, a gente viver com fidelidade os caminhos de nosso Senhor. É diante dele que nós achamos a força, a esperança necessária. É diante dele que nós ouvimos a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. é, Enfim, que a gente comece e termine o dia da gente sempre em oração, que a gente busque a vida sacramental, a Eucaristia, a confissão, que a gente caminhe de mãos dadas com Nossa Senhora. Olha, tô aqui repetindo as práticas do Carlo, tá vendo como que é simples? sim, Não com é, Carol? certeza. É um aprendizado mesmo, né? Padre Rodrigo, eu vou te agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? Obrigada por esse presente para nós todos. Onde que a gente consegue achar o teu livro, padre? Então, o livro encontra no site da Loyola, né? Nós Tá. estamos lançando pela Edições Loyola. Esse é um opúsculo, né? Um pequenino livro, dá até para perceber que você Sim, ele é segurando. pequenininho, né? É De um livro, bolso, assim, né? é, é um livro de bolso, Aham. né? Apesar do Carlos ser um santo já aí muito querido pela juventude, mas a vida do Carlos soma para todos, desde os pequeninos até os mais idosos. Muito ele tem para contribuir, mas você também pode achar o livro na Amazon, né? Uhum. Aí os aplicativos de venda, então pode achar lá também na Amazon e também mais informações pelas minhas redes sociais, Padre Rodrigo Natal, é fácil de me achar, Aham. Padre Rodrigo Natal. E também a gente não conseguiu aí ouvir um cadinho da música, é só correr lá no meu canal que ela vai escutar na íntegra, Que né, Carol? legal, com certeza, padre. Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua missão. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Deus abençoe vocês pela intercessão do Carlo Acutis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Um abraço a todos da Evangelizar. Obrigada, meu querido. Abraço para todos de Taubaté. Já que a gente está aqui falando sobre Carlo Acutis, Beato Futuro São Carlo Acutis, nós vamos compartilhar com você a primeira paróquia dedicada a São Carlo Acutis, que fica no Brasil. Olha só, a gente tem muito carinho por este santo. O primeiro milagre aconteceu também no Brasil. Então agora nós queremos ver como que surgiu essa paróquia dedicada a Carlo Acutis. Acompanhe comigo. A paróquia Carlo Acutis, onde nós estamos hoje, primeiro nasceu como uma capelania universitária dedicada a São Francisco de Assis. Mas vendo o seu testemunho, vendo a importância desse jovem para a igreja, decidiu construir aqui uma igreja maior nesse centro universitário e dedicar ao santo Carlo Acutis para que ele seja um modelo para os nossos jovens. Eu tive a oportunidade de conhecer esta paróquia, fica dentro de um centro universitário, mas é aberta à comunidade, inclusive nos finais de semana. Tive a oportunidade de falar com o Frei Diego, então é um local que, se você vai a São Paulo, vale a pena visitar a única paróquia que nós temos dedicada a São Carlo Acutis, uma paróquia pequenininha, mas muito acolhedora, em meio a um jardim muito bonito, né? A própria faculdade tem todo um espaço aberto, bonito, com animais bem diferentes, vale a pena você visitar, tá? Na sua próxima ida a São Paulo, faça essa peregrinação, ainda mais que ele vai se tornar São Carlo Acutis. Inclusive estaremos em vigília a partir de amanhã, 21h30, começamos a transmissão nacional aqui pela TV Evangelizar, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, começando com a transmissão da Santa Missa e seguindo por toda a noite, por toda a madrugada, com a presença de muitos jovens que vão pregar, muita oração. Estaremos aqui rezando pelo dia 7 de setembro, onde então São Carlo Acutis será finalmente santo. Que alegria! Estamos aqui juntos pela TV Evangelizar, jovens conectados com Deus, essa vigília jovem, amanhã, dia 6 de setembro, a partir das 21h30, aqui pela TV Evangelizar. E hoje também é o Dia Mundial da Amazônia, a maior floresta do planeta. Então a gente precisa entender mais sobre ela. Tem muita coisa para saber, sendo a maior de todas. Então acompanhe comigo. Este é o planeta Terra. E essa porção é a Amazônia. Muitos a consideram o pulmão do mundo. A Amazônia abrange 9 países da América do Sul. A maior parte dela está no Brasil. A Amazônia Legal, como é chamada, corresponde a cerca de 58,9% do nosso território e está distribuída em 9 estados brasileiros. A Amazônia é uma região muito vasta e rica em recursos naturais. Nela, existem cerca de 400 bilhões de árvores dos mais variados tamanhos. Há também uma enorme quantidade de organismos, desde pequenos insetos a grandes mamíferos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios. Juntos, eles formam a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo. No céu da Amazônia também há muita água. Você já ouviu falar dos rios voadores? As plantas da floresta amazônica liberam uma quantidade enorme de água na atmosfera e parte dessa água chega a outras regiões. Os rios voadores, como são chamados, são massas de vapor de água que a Amazônia lança na atmosfera. Mesmo invisíveis, os rios voadores são capazes de carregar mais água do que os próprios rios e riachos da região. São muitos os cientistas que se dedicam ao estudo desse rico bioma. É necessário ter a consciência de que os recursos que a Amazônia nos oferece podem um dia se esgotar. Será que os nossos descendentes vão conhecer essa rica Amazônia que nós conhecemos hoje? Precisamos pensar no futuro, precisamos preservar a Amazônia. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! E quando nós olhamos para esta região da Amazônia, preciso lembrar que existe ali um barco hospital chamado Papa Francisco, que tem um trabalho importantíssimo na região,
até por considerar a distância, a dificuldade de acessos que esta região enfrenta. Essa embarcação foi inaugurada oficialmente no dia 17 de agosto de 2019. A embarcação atende mais de 1.000 comunidades ribeirinhas na região amazônica, realizando ações de atenção básica de saúde à população, além de prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com a realização de exames e triagem. Desde a sua inauguração, o Barco Hospital Papa Francisco já realizou mais de 300.000 atendimentos realizados nas expedições na região da Calha Norte do estado do Pará, no Rio Amazonas. A preocupação de Francisco com a Amazônia e os povos locais foi evidenciada por diversas vezes. Uma das vezes foi a realização do Sínodo da Amazônia em outubro de 2019. A TV Evangelizar realizou um documentário sobre o Barco Hospital Papa Francisco, que está disponível para você na íntegra no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Agora nós temos recadinho aqui na nossa programação com a Vitae Gold. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Próximo bloco nós vamos falar sobre a saúde do sono, ou melhor, o que é que acontece quando a gente tem pesadelo? Quais que são os malefícios disso? Será que é só prejudicar o sono? Acabou por aí ou será que tem mais coisas? Então vamos falar com um profissional da área sobre este assunto. Saímos com imagens do Rio Grande do Norte, imagens da cidade de Natal, que nos acompanha pelo canal 17.1. E uma das curiosidades sobre o Rio Grande do Norte é o fato de que o mar cobre a costa potiguar, é o segundo mais salgado do mundo, perdendo apenas para o Mar Morto, no Oriente Médio. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! De volta com o programa A Vida em Foco para cuidar da saúde do seu sono e te dar aqui alguns dados que podem ser um pouco preocupantes para aqueles que têm pesadelos à noite. A gente imagina que ter um pesadelo de forma direta vai impactar na saúde desse sono, na qualidade desse sono. Mas existem
alguns estudos que foram feitos nos Estados Unidos, grandes estudos de longo prazo, estudos que foram feitos com mais de 4.000 pessoas, que chegaram a algumas conclusões de que as pessoas adultas que têm pesadelos mais de 3 vezes por semana têm uma chance de morrer antes dos 75 anos de idade. Eu não quero te assustar, né? Mas é inevitável quando a gente olha para isso. Se você é a pessoa que tem com muita frequência esses pesadelos, é preciso investigar, é preciso entender o que está por trás, porque não é somente o teu sono que está sendo abalado, então tem mais coisas acontecendo. Então nós queremos falar sobre isso aqui hoje, por isso nós convidamos a doutora Carla Fabiane da Costa Zonta, que é otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono do Instituto de Neurologia de Curitiba, o INC. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tudo bem? Tudo Obrigada bem? a você. A gente sempre pensa que uma boa noite de sono, ela é benéfica para muitas coisas na nossa vida, certo? Então, é claro que, imagino que esses pesadelos, primeiro impacto é o quê? É o sono interrompido. O que a gente pode dizer desses pesadelos? Isso, os sonhos, né? Aquele conteúdo angustiante, de luta ou fuga, de violência, muitas vezes que traz aquela angústia, ele acaba fazendo com que você acorde no meio dele. Tá. E aí isso faz com que aconteça a fragmentação do sono, o que isso acaba impactando e trazendo riscos maiores para nossa saúde. Tá. Além disso, o pesadelo ele pode aumentar o nível de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que a gente tem também quando a gente está muito nervoso, muito agitado, que leva um susto, por exemplo. Então é importante cuidar, porque o pesadelo, por essas duas formas, tanto de aumento do cortisol quanto da fragmentação, podem fazer com que aconteça um envelhecimento precoce, inclusive. Então, mesmo se a pessoa não acorda por causa do pesadelo, ela vai ter esses malefícios também. Isso, o acordar é porque o nível de cortisol foi muito alto, exatamente. Entendi. Às vezes a pessoa acorda com suor, ela acorda com o coração acelerado, porque o pesadelo foi muito intenso. E isso geralmente acontece na segunda parte da noite, que é onde a gente tem mais sono REM, que é aquele sono mais profundo, onde a gente sonha normalmente. Tá. E aí, quando ele é muito intenso, que a gente fala uma pressão de sono REM muito alta, às vezes a pessoa acaba acordando. Entendi. E isso não, se fosse um sonho bom, né? Se não fosse um pesadelo, isso não seria um problema? Não tem problema. Porque não tem cortisol na corrente. Isso, a gente daí não tem aquele estresse gerado pelo conteúdo do sonho em si. Tá, então a gente pode fazer uma relação do estresse com os pesadelos também. Uma pessoa que está muito estressada, que está muito preocupada, agitada com os problemas, ela tende a ter mais pesadelos ou não? Com certeza, é um dos principais fatores de risco, é o estresse. Outra coisa que a gente vê muito é o que você vê poucas horas antes do horário de você dormir. A influência do que foi consumido. Exatamente. De conteúdos. Então a gente fala assim, sempre próximo do horário da noite, ler livros com conteúdo relaxante, assistir programas mais confortáveis, não vai pegar uma notícia ruim no final do dia. Exatamente. Se vai ver isso, vê de manhã para já resolver alguma coisa também, né? Porque senão você fica impactado e acaba que isso gera o conteúdo às vezes dos teus sonhos e dos teus pesadelos. Isso pode acontecer também com ficção, por exemplo, a pessoa vai lá ver um filme de terror, um filme. Isso, pode. Tem estudos mostrando que o que você consome impacta. Então, a gente vê muito isso em adolescente, por exemplo, que está estressado, preocupado, com restrição de sono, assistindo muitas séries ou jogando videogame, aqueles que têm violência e acabam tendo maior nível de pesadelos, né? Então, a higiene do sono é fundamental, porque a gente pode evitar. Esse estudo, ele tem algumas limitações, né? Mas ainda a gente serve como um alerta. Sim. De entender que o pesadelo é algo evitável, muitas vezes com comportamentos diferentes. E a gente consegue, às vezes, mudar a incidência desses pesadelos e, com isso, melhorar a expectativa de vida. Sim. Esses estudos, eles foram feitos sem nenhuma interferência na rotina das pessoas? Ou foi feito alguma Isso, o que a gente vê, eles fizeram um N, que a gente fala uma população grande, mas ainda precisa de algumas coisas comparados aos pares, que a gente fala, então a população em geral. Mas é um estudo que avaliou, inclusive, a parte do ritmo biológico, do DNA das pessoas.
Então, por isso que eles viram esse envelhecimento biológico. Entendi. E aí, ele foi um estudo publicado no Congresso Europeu desse ano, mas ainda tem algumas limitações. Então, ele serve como um alerta, mas a gente precisa sempre cuidar. Sim, ele ainda não é uma base para se afirmar em cima dele. Exatamente. Mas é um início. Isso, a gente tem que Entendi. cuidar muito, né? Na Sim. medicina, os estudos têm que ser mais robustos para a gente validar. Mas o que a gente já sabe, isso ao longo dos anos, existem pessoas, na população em geral, cerca de 6 a 9% da população tem pesadelo recorrente. Nossa! E é frequente, 6 né? a 9% é bastante, né? E de forma frequente quando está nesse número. Isso, que é o transtorno do pesadelo. A gente fala que quando você tem um pesadelo eventual, né? Quando consumiu algum conteúdo ou está mais estressado, não precisa procurar ajuda médica. Mas tem pessoas que têm esses pesadelos, esses sonhos que a gente fala disfóricos, né? Que trazem esse desconforto, essa angústia. E aí tem impacto no dia seguinte. Então, a pessoa começa a ficar mais deprimida, mais isolada. Ela começa a, talvez, fugir de alguns lugares. Por exemplo, ela evita lugares. Exemplo, né? Sonhou que havia sido roubada em algum lugar. Então, ela evita de frequentar aquele lugar ou evita de andar sozinha. Eu já tive casos no consultório que a pessoa, ela teve o pesadelo que ela havia tido um acidente de carro, então ela não queria mais dirigir. Então, isso, quando a pessoa tem o pesadelo, isso traz impacto no dia a dia, é necessário procurar ajuda, tanto médica quanto do psicólogo, porque existem ferramentas hoje. Eu ia te perguntar, existe um jeito de parar com esses... Sim. Sem ser um mata-leão para a pessoa dormir? Até tem algumas medicações, inclusive, que pioram o pesadelo. Então, a nossa ideia não é usar a medicação. É entender essa origem. Exatamente. O pesadelo, inclusive, tem várias linhas com estresse pós-traumático. Então, a pessoa teve um trauma e depois de um tempo, às vezes 2, 3 meses, começa a ter pesadelos recorrentes. Então, fazer terapias como terapia cognitivo-comportamental, que é com psicólogo, fazer essa higiene do sono, evitar os estimulantes à noite, evitar a bebida alcoólica. Muitas vezes é um hábito que está atrapalhando. Exato. Comer demais ajuda também a ter pesadelo, porque isso daí não sei se é mito ou não, né? Que a gente fala, vai comer demais, depois vai ter pesadelo. Isso, é verdade. É verdade. A gente fala que o ideal é a gente comer pelo menos umas 3 horas antes do horário de dormir. E evitar consumir alimento muito pesado, que atrapalha a digestão, que aí pode realmente fazer pesadelo. Entendi. E só mais uma pergunta, né? Que eu sei que a gente tem o tempo aqui, mas tem alguma associação com determinadas doenças, pessoa que está com depressão, ansiedade, de ter mais recorrência de pesadelos, por exemplo? Sim, as pessoas que têm depressão, elas têm maior índice de pesadelos. E existem algumas doenças, como por exemplo o Parkinson, que também tem associação com maior índice. E isso, doenças neurológicas em geral, tem maior associação com pesadelo. Entendi. Interessante, que às vezes também é um caminho também para o diagnóstico, né? Exatamente. Minha querida, muito obrigada, viu, doutora Obrigada, Carla, por é um estar prazer. aqui com a gente. Sempre Obrigada. bem-vinda. Bom, vamos falar agora de uma sala de tomografia personalizada que, por um lado, atende requisitos de segurança, tecnologia, específicos do equipamento do centro de saúde. Por outro lado, é uma humanização com temáticas específicas para quem tem medo desse tipo de exame, por exemplo. Acompanhe comigo. Uma experiência de um exame médico como uma tomografia muitas vezes vem acompanhada de ansiedade e medo, especialmente para crianças e pacientes com claustrofobia. No entanto, uma nova abordagem está transformando esses ambientes. A humanização, ela anda junto com a tecnologia, né? Com o apoio da direção e de toda a equipe, a gente conseguiu tornar a sala esse ambiente lúdico e humanizado. O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, é um dos pioneiros nessa mudança. A primeira sala temática foi a Sala Espaço Sideral. A mais recente inovação do hospital é a Sala Fundo do Mar, um espaço de tomografia, onde paredes e teto ganharam vida com ilustrações coloridas, transformando o espaço.
que era de estresse, e um ambiente mais tranquilo e até mesmo divertido para o paciente. A transformação das salas de exame tem um impacto direto e positivo na saúde e no tratamento. A distração visual proporcionada pelos cenários temáticos é uma ferramenta poderosa. A ideia também é a gente não entregar só o exame, né? E sim o cuidado do paciente. A gente atende um monte de criança. E aí, no momento do exame, é um momento que ele se sente mais acolhido, com o acolhimento diminui a ansiedade, né? E ele colabora melhor na realização dos exames. A Maria veio fazer exame quando a sala ainda era totalmente branca. E agora, pela segunda vez, já sentiu a diferença. Deixa de ser uma coisa fria. Era bom que fosse assim em todos os lugares. O Arthur, de 10 anos, entrou pela primeira vez na sala para fazer o exame. Segundo ele, todo o hospital poderia ser colorido. Porque para não ter medo e para vir mais pessoas no hospital também. A iniciativa do hospital se alinha a uma tendência crescente na área da saúde. A humanização do atendimento, a personalização dos espaços constrói uma relação de confiança com os pacientes. As pessoas, elas vêm procurar, estão no hospital, eles não vêm porque eles querem, né? Então, eles estão num momento de ansiedade mesmo. E aí, no momento que eles entram nessa sala, eles emergem aqui no fundo do mar, lá no espaço sideral. Bom, por falar em saúde, nós vamos agora com uma excelente notícia para aquelas pessoas que são dependentes. É uma notícia que alia o uso da tecnologia com a ciência a respeito de uma vacina que pode mudar a realidade de muitas pessoas. O governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais anunciaram um avanço histórico no combate à dependência química. A vacina Caliscoca, desenvolvida contra a dependência de cocaína e crack, recebeu carta patente no Brasil e nos Estados Unidos, garantindo a proteção intelectual da tecnologia. Que boa notícia da ciência, da saúde, para tantos dependentes químicos que têm uma esperança a mais agora com essa vacina, não é? Excelente notícia. Agora nós temos um recado aqui de saúde para você com a Glicotrate. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí, liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. E hoje à noite, às 8 horas, nós temos o programa Vocações, que é dedicado no mês da Bíblia à Sagrada Escritura. Esse é o tema que você vai acompanhar hoje, que é um bate-papo especial com o Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei Módulo, a participação do diácono Márcio José Pelinski, o teólogo Rodrigo de Andrade, Conceição Barindelli
e outros convidados. Então aproveite esse momento para você se aproximar mais das Sagradas Escrituras com a reunião desses vocacionados que vão certamente te ajudar a ler da melhor forma as nossas Sagradas Escrituras. Às 8 horas da noite, pela TV Evangelizar, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Saímos agora para um breve intervalo, mas na volta vamos falar sobre o Dia da Caridade, que é hoje, inspirado também em Santa Madre Teresa de Calcutá, e olhar para as obras de caridade que faz a obra Evangelizar é Preciso por todo o Brasil. Saímos com imagens da cidade que é porta de entrada para a Amazônia, que é Manaus, e nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Cidade também conhecida pelo Encontro das Águas, onde o Rio Negro e o Rio Solimões correm lado a lado sem se misturar. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, no dia de Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela, conhecida por obras de caridade, a Freira dos Pobres, que foi canonizada em setembro de 2016 pelo Papa Francisco. Sua beatificação havia sido realizada por João Paulo II no dia 19 de outubro de 2003. Também é dia da caridade em homenagem a ela. E você se pergunta como praticar a caridade. É mais fácil do que você imagina. Você pode oferecer ajuda a quem precisa, seja através de doações de bens materiais, seja por meio de voluntariado em organizações sociais, ou até mesmo em ações diárias de bondade, de empatia, como dar ouvidos a um amigo, ajudar um vizinho ou ensinar algo útil a alguém. E sobre isso nós vamos falar, essa prática da caridade que nós fazemos há muitos anos aqui na Obra Evangelizar. E por isso agora é uma alegria poder conversar com a Juliane Gonçalves, que é a coordenadora do setor de responsabilidade social aqui da Obra Evangelizar é Preciso, que está envolvida diretamente nessas obras de caridade, né, Ju? Sempre que a gente vê algum incentivo, é uma doação de alimento, é uma doação de cobertor, enfim, é o feirão da empregabilidade. Tem muitas ações aqui em Curitiba, mas a gente não se restringe aqui, né? A gente tem muitas ações fora de Curitiba, no Brasil inteiro. Não é à toa que falamos que somos uma benfeitora nacional, né, Ju? Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde a todos que nos acompanham. Justamente esse dia tão especial que é o Dia Internacional da Caridade. Sim, com certeza. Em menção à morte de Madre. Que alegria. Então, eu represento o setor de projetos sociais aqui da Obra Evangelizar, que é um setor que planeja e executa as ações que promovem, que contribuem, que desenvolvem a questão da promoção humana, como o Padre Reginaldo sempre fala, né? A equipe de promoção humana. Né? Então, seja atendendo diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade social ou apoiando outras instituições sociais que também trabalham na defesa e garantia dos direitos. Né? Então, é um serviço muito amplo, como você bem falou. Nós temos, sim, a atuação aqui em Curitiba e região metropolitana, mas em outras oportunidades também se expandem para outras regiões do país. Nós já atendemos todos os estados do país através das lives solidárias que o padre promove, né, que teve início na pandemia, e também com as caravanas missionárias de Jesus das Santas Chagas, em que também as paróquias participantes recebem os alimentos. Olha só que interessante. Então, quando a gente fala em devoção de Jesus das Santas Chagas, além de ser essa saída da evangelização, tem a caridade envolvida em cada uma dessas ações. Justamente, né? A caridade, eu acredito que seja a fé em ação. Sim. É o gesto concreto. Sim. Então, quando a nossa equipe vai levar a
palavra para essas paróquias, né, em lugares às vezes tão remotos aqui do nosso país, justamente juntamente vai com a questão do serviço social também, atendendo as pessoas em situação de vulnerabilidade ali do território da paróquia. Sim. Então essas parcerias são fundamentais para o nosso trabalho. Além de ampliar, expandir a nossa atuação, a gente se fortalece enquanto igreja também, né? Sim. Ju, a gente estava aqui mencionando, né, que às vezes é muito mais fácil fazer a caridade do que a gente pensa, né? Claro, quando a gente olha para uma santa como Santa Madre Teresa, a gente sabe que ela fez muita coisa, né? E a gente se coloca talvez numa insignificância e fala, nossa, para mim não é possível, mas começar com aquilo que está ao alcance é muito importante, né? Eu estava me lembrando que no próximo mês a gente tem muitos voluntários que vão trabalhar no Evangelizar é Preciso em Fortaleza, né? Em tantos outros lugares que a gente vai, sempre os voluntários vão de coração muito aberto, e o voluntariado também é um ato de caridade, né? Justamente, muito forte aqui na Associação Evangelizar, através dessas pessoas que dão o seu tempo, o seu talento, a sua profissão em prol daqueles que mais precisam, nós conseguimos ofertar para a comunidade serviços de psicologia, direito, questão da cidadania, né? Fisioterapia e nutrição também. Olha por enquanto, só. né? Claro que se vierem outros voluntários com outras especificidades, a gente tem, né, o maior prazer em poder atender com uma diversidade maior de serviços para a comunidade. Que legal, que legal. Ju, e como que é a porta de entrada para essa caridade acontecer? Como que vocês iniciam todo esse processo? Então nós temos um planejamento que ele vai de um ano para o outro, com as campanhas fixas, né, que a gente justamente pensa assim em desenvolver uma cultura de solidariedade, de caridade para as pessoas. Então as pessoas já sabem das campanhas que acontecem no decorrer do ano, e entre elas várias ações e outras promoções também que nós fazemos. Como você bem citou, o Feirão de Emprego, né, que é um grande orgulho para a gente fazer parte disso. Muito útil, né? Sim, muito útil. Então a gente começa ali o ano com a questão da campanha Páscoa da Vida, que a gente arrecada chocolates, doces para as crianças, né? Depois campanha do cobertor, finalizou há pouco tempo também, né, levando um pouco de conforto para as pessoas que não têm condições de se aquecer nesses períodos frios. A gente sabe como a nossa região é muito gelada, né? E por aí vai, campanha do Outubro Rosa, Natal de Verdade, que é uma campanha que mobiliza tanto... A gente recebe brinquedos do Brasil todo, isso que é muito bacana. E a gente, esse ano, tem uma novidade. A gente está no mês da Bíblia, setembro, e nós lançamos uma campanha essa semana, que é a campanha de arrecadação de Bíblias e terços, que serão destinados para a Casa São José, que é uma casa de acolhida, atendimento das pessoas em situação de rua. Então, também, a gente faz essa mescla entre a questão da religiosidade e da questão social. Nesse caso, vai ser a evangelização dessas pessoas que será o nosso foco de atendimento. Que então, legal. a gente já lançou essa campanha essa semana e espera até o final do mês arrecadar muitos desses materiais para poder levar para essas pessoas. Que legal. E vocês daí têm uma meta, por exemplo, eu preciso de... Claro, tem algumas coisas que não seria o caso, mas tem algumas ações que precisa atingir um certo número de doações. Como vocês trabalham? Então, como nós trabalhamos com doações, é sempre muito imprevisível. Sim, não dá pra né? prever. A gente sempre tenta superar a meta do ano anterior. Sim. Então, se a gente arrecadou 5 mil brinquedos, a nossa meta é superar esses números para esse ano. Tem anos que a gente consegue, infelizmente tem anos que não, mas a gente faz a nossa parte, se dedica, né, para justamente tocar o coração das pessoas. Então, são oportunidades que a Associação Evangelizar promove no decorrer do ano, as pessoas fazerem o bem, porque às vezes, como você bem falou, querem fazer o bem, querem praticar a caridade, a solidariedade, mas às vezes não confiam na instituição. E a gente tem muito forte isso, Carol, da transparência. Né? Cada quilo de alimento que a gente recebe, a gente presta contas disso, né? É tudo socializado com os nossos fiéis colaboradores, são as pessoas que nos ajudam, né? Os nossos associados, as pessoas que se identificam com a obra e que têm esse engajamento, vontade de ajudar. Então é muito importante também falar dessa questão da prestação de contas e da transparência, que é o nosso trabalho. Recentemente tem também a parceria com o Piraquara, né? Naquela biblioteca livre. Semana muito passada. Legal esse projeto de Piraquara. Isso foi a primeira biblioteca livre do município. Então, foi dentro do terminal São Roque, né, em parceria com a ONG Viagem do Livro, que é um parceiro nosso de longa data, né, que nos ajuda na campanha do Dia das Crianças também, porque Dia das Crianças é também o Dia Nacional da Leitura, em que nós arrecadamos livros de literatura infanto-juvenil para presentear as crianças. E agora a gente teve essa oportunidade também, em parceria com a Prefeitura, um apoio muito grande do prefeito Marquinhos, em nos apoiar e cedendo esse espaço para a gente, para levarmos leitura democrática, acessível para a população, porque a gente sabe o quão importante ela é, principalmente para as crianças, na questão do desenvolvimento
acolhimento integral. Então, será com certeza a primeira de muitas que virão por aí. Ai, se Deus quiser. Ju, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço. Seja sempre bem-vinda, tá? E obrigada por estar à frente, coordenando, permitindo que a gente, como Obra Evangelizar, tenha essa confiança mesmo na caridade que é praticada. Obrigada, uma felicidade para mim. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu acho que eu não preciso dizer muitos motivos para você se tornar um associado, não é? Você vê que esta caridade que a gente está falando, ela é possível para você, ela é possível para a sua família. A gente pode fazer isso nos unindo nessa missão de evangelizar. Aqui, onde nós conseguimos fazer aquilo que está ao nosso alcance com contribuições voluntárias, sempre em prol da evangelização, levando essa espiritualidade, essa esperança para as famílias, praticando a caridade. Você sabe que nós ajudamos os idosos, mais de 100 mil idosos, com a parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, mais de 10 mil crianças todos os meses na parceria com a Pastoral da Criança. Nós distribuímos toneladas de alimentos todos os anos com a ajuda do nosso associado. Tudo isso começa pela evangelização em todos os meios. É assim que a gente faz com que essa caridade aconteça. Essa é a forma que nós operamos. Então eu quero convidar você a fazer parte desta nossa família de evangelizadores. Se tornando um associado, você vai fazer o cadastro breve com a nossa equipe e vai receber o boleto mensalmente para poder contribuir da forma que estiver ao seu alcance. E pode ter certeza que este valor será aplicado na evangelização. Muito obrigada pela sua confiança e seja bem-vindo, bem-vinda à Associação Evangelizar é Preciso. Agora nós vamos com um recadinho especial para você da Sonolife. Acompanhe comigo. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia? Acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou tomando Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Satisfação, não espere mais, ligue agora. E a gente está às vésperas do Celebra Rio, não é? Então estamos todos aqui na expectativa, preparações acontecendo. A Michele Pacheco está lá, nesse momento, para trazer para nós o que é que estamos esperando para o Celebra Rio. Michele, é com você, minha querida. Oi, Carol. Boa tarde a todos. O Celebra Rio é organizado pela RCC, Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro, e vai ser realizado na Catedral Metropolitana de São Sebastião, um ponto turístico da cidade maravilhosa. Estão previstos shows e algumas celebrações religiosas. Às 3 da tarde, a Santa Missa vai ser celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. E é claro que ainda dá tempo
tempo de se inscrever. São poucas vagas, mas dá tempo de se inscrever direto pelo site da RCC Rio. As inscrições são gratuitas. São esperadas 7.000 pessoas. Carol, e quem está longe, em outro estado, e não puder estar presente no Celebra Rio, não precisa ficar triste. Sabe por quê? Vai conferir parte da programação aqui na TV Evangelizar. Às 9 da manhã, nós vamos mostrar a apresentação da Orquestra Sinfônica Católica do Rio de Janeiro. Às 3 horas tem a Santa Missa, com o arcebispo, como eu disse, e às 4h30 tem o show Eugênio Jorge. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais e no site da TV Evangelizar, e também nas redes sociais e no site da RCC Rio. Carol. Obrigada, Michele. Olha, lembrando que o Celebra Rio celebra 1 ano de TV Evangelizar aberta no Rio de Janeiro. Foi no Celebra Rio do ano passado que nós tivemos essa conquista, graças a você, associado. Então, esteja com a gente nesta programação do Celebra Rio a partir das 9 horas da manhã. E para a gente fechar, sem que eu te deva nada, eu estou devendo, eu sei, a música do Padre Rodrigo Natal, aquele trechinho que agora vai sair para você. Me despeço de você, nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira aqui na TV Evangelizar. Fique com Deus. São Carlo Acutis, uma estrada para a santidade. Não quero ser cópia, mas teu amor, meu coração é livre, és meu Senhor. Não quero ser cópia, mas teu amor, meu coração é livre, és meu Senhor. Nasci pra ser original, Senhor.